Essa é uma aula que muitos precisam, muitos aguardam. Provavelmente ela não vai ser muito curta, não. Bom, vamos lá. Primeira informação que eu tenho que passar para vocês. Nós vamos falar, obviamente, de escalas. Então eu tenho que trabalhar com escalas micro e macro. Tá, e para surpresa de vocês, vamos lá. Primeira coisa. Normas da ABNT para enquadramento de folhas. Óbvio que nós vamos trabalhar com a folha, né, o tipo de folha, o mais trivial e mais comum, que é a folha 4, é aquela folha que a gente vê no escritório, é uma folha que ela é quase que do tamanho de um livro. É a folha de ofício, aquela que é pedida a pais no período escolar, né, da parte educacional fundamental e ensino médio, que todo ano lá os pais comprem um bom tanto lá de folhas A4 e doem para a escola para as questões ali de mimeógrafo, nem sei se isso ainda é utilizado, e xerox. Então, a A4 ela tem o tamanho de 210 por 297. Só que a gente, quando fala de escalas, temos que pensar o seguinte: quais são as relações em qualquer uma das ferramentas CAD disponíveis no mercado, mas eu trabalho muito em cima dessa aqui, que eu chamo de GCAD, né? Porque decorar G-StarCAD é um pouco complicado para quem está acostumado a falar outro nome. Então o outro lá o pessoal chama de ACAD, vamos apelidar esse de G-StarCAD, o G-StarCAD de GCAD, para ficar mais fácil. Então a primeira coisa que eu quero demonstrar a vocês, né? Aqui estão os formatos ABNT 210 por 297. Olha quanto deu 297, 210 por 297. E por que isso acontece? Tem uma unidade de medida chamada Unitless. Não sei se vai aparecer aqui. Vamos ver se Units vai demonstrar pra gente, ou Unit Mode, vamos ver. Não, aqui tá pedindo pra gente fazer uma inserção. Aqui, ó. Quando a gente não coloca nada, ele adota o padrão de milímetro já, direto. Que é o mesmo que esse Whiteness, o Nightless, que é sem medidas. Mas, obviamente, o meu CAD ele já está padronizado para milímetros. Vocês vão entender o porquê no decorrer. Porque o tempo inteiro, quando a gente trabalha com coordenada, eu sei que isso aqui vai soar um pouco confuso. Por isso até que eu vou tentar não ir para campos muito específicos da interface, para tentar facilitar a compreensão de vocês, tá? Porque eu trabalhei nos ramos que eu vou citar agora, como por exemplo o ramo industrial, com peças mecânicas. Aí eu também atendo com cursos para móveis. Claro que a imagem aqui está superdimensionada, afinal, esse sofá não está com a medida real. E a quadra também, né? Mas assim, nós temos medidas aqui que estão fora da realidade. E aí como fazer para enquadrar isso? É o que vocês vão entender aqui. Então vamos para o primeiro deles, milímetros. Tá? O que se espera de uma rosca 5/8, por exemplo? Então, vamos à pesquisa. Rosca, aliás, porca 5/8 em milímetros. O que nós temos aqui especificamente? Ó, tem 15,87 milímetros, só que não é demonstrado onde. Por que eu peguei logo uma em polegada? Justamente porque quem trabalha com peça industrial tem que saber a respeito disso aqui. Então, como já é algo bem específico, né? Para quem é da mecânica vai ficar, vamos dizer assim, vai conversar e também o pessoal vai ficar, opa, finalmente alguém resolveu explicar isso pra gente, né, de maneira clara. Então, vamos supor que essa rosca ela seja a de 5/8, né, que é em polegada. Mas ela terá, então, no seu comprimento aqui, que é o F, ela terá 15,87. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou digitar isso, para que vocês entendam. 15,87. Ela terá esse comprimento. E vocês conseguem perceber que se a gente estivesse trabalhando com a parte de construção, seria o mesmo que 15 metros e 87? Ou seja, essa relação aqui ela mudaria para isso aqui que eu vou fazer agora. E que pode ser trabalhado assim, então 0. Aí como é milímetros, mais um 0, 15,87. E olha aí, aqui nós temos a medida real. Vocês conseguem agora, já nesse primeiro insight aqui, eu já dou um toque para vocês, porque aqui eu trabalhei com 15,87. Mas quem disse pra gente que isso aqui realmente trata-se de milímetros? Vai depender, se tá no Nightless, vai depender do que vocês vão determinar.
E só nisso que eu comentei agora já ficou insight para muitos, né? Então agora eu vou criar uma layer aqui para colocar ela em 02. Vou colocar ela em amarelo. E deu, salvei. Beleza, isso aí vocês já viram em outras aulas, né? Então agora eu vou passar essas propriedades aqui rapidamente para essa layer. Porque agora eu vou pegar e vou escalonar esse parafuso aqui. Claro que no olho, para que vocês tenham uma ideia das dimensões. Agora vai diminuir para menos ainda. Então vamos lá. 0.5. Vamos ver se agora já ficou próximo. Quase. Então de novo. Acho que agora chegou perto, hein? Claro que eu não vou fazer exatamente no tamanho, pessoal. É só para que vocês tenham uma ideia de proporção. Vou pegar exatamente nesse ponto e colocar aqui. Chegou bem perto, tá? Então, essa é a nossa relação agora de uma rosca 5/8, né? Uma porca 5/8. Só que, claro, eu não me recordo agora se é 5/8 na parte interna aqui da rosca ou se do parafuso. Então, nesse ponto, tanto faz, porque nós vamos ver o macro da escala nisso. Beleza, visto isso, agora vamos ao sofá, que eu medi e ele tem 1,75 m. Se nós formos colocar aqui, né, do jeito certo, tá? Alguns depende de qual a metodologia da qual eles iriam informar o que seria metros aqui. Mas ó, lê-se como medidas em qualquer ferramenta CAD. Vocês estão vendo ali agora na tela 37.4459, né? Em teoria ali estamos falando de 37 metros. E já pelo que vocês estão vendo do tamanho do sofá, um sofá jamais terá 37 metros de comprimento. Isso é quase como se a gente pegasse uma avenida, tá, com duplas vias, né, duplo sentido, um canteiro central no meio, e aí a gente falando de um recuo de mais uns 2,5 metros do meio fio, né, e aí tendo uma casa numa ponta e do outro lado da avenida, com um canteiro central, outra casa. A gente está falando de uma distância que beira a essa equidistância que eu mencionei para vocês, claro, que hipoteticamente. Tá? Então assim, é lógico que não é. Só que ele também, né, esse sofá, ele não vai ficar pequeno igual o parafuso, tá? Para que vocês comecem a entender a relação de tamanho das coisas. E no final vocês vão se assustar do que eu vou mostrar para vocês, o que é a realidade da escala e o porquê que ela tem os denominadores e numeradores conforme a composição que elas têm. Então, vamos agora estabelecer uma medida para este sofá. Se ele tem 1,75, logo, perto dessas dimensões, que antes eu mostrei para vocês, 15,75 é o que a maioria das pessoas iria pensar. Porém, na relação milímetro, a gente está falando disso aqui, ó. Esse comprimento, ó, length, que o CAD até arredondou, ó. 15 milímetros é isso aqui, tá? Vamos dizer aqui 1,59 aqui. Ou até poderia ser maior, né? 1,59. Não, tá certo. É isso aí mesmo. É que às vezes até eu, tá? Me confundo. Eu que explico isso e entendo na hora que bato o olho, às vezes a gente confunde por questões dos zeros, né? Então imaginem, eu trabalho com esses números, né? O número, a vírgula, né? Depois da vírgula eu trabalho com 4, 5 números. Porém não no meu ramo principal de atuação. Lá eu trabalho com 3. Para me referir do 999, que representa quase 1 metro, para os metros. Eu que sou do ramo da topografia atualmente. Só que eu vim do ramo da metalmecânica. Ou seja, a minha primeira formação como técnico é técnico em mecânica pelo Senai, 2004, 2005. Lá nós falávamos de milímetros, então a gente falava o tempo inteiro desses números aqui depois da vírgula, né? Então imaginem eu que trabalho hoje com macrodimensões, falando o tempo inteiro também e lembrando das microdimensões. Uma hora dá uns nós na cabeça, né? Mas vamos lá, nós vamos trazer clareza a vocês, tá? É uma aula longa, mas vai valer a pena, eu prometo. Então aqui, dada a informação da prancha que nós já vamos abordar, né? Ou seja, os padrões da BNT. 1,75, o que alguns aqui fariam? E que é o jeito correto, ser direto quando tu está no Unitless. Ou seja, sem padrão de medida. Tu digita 1,75. Tá? Eu só coloquei na linha de comando, agora eu vou fazer ele de verdade. Vou chamar aqui o comando Polyline. E vou... simplesmente cliquei no ponto, vou avançar com 1,75. E tá ali.
Olhem a relação que nós temos. Agora eu vou copiar daqui para lá. A relação que nós temos quanto a uma porca perante um sofá. Tá? E ainda que isso aqui não é tão assustador. Ok, dada a informação agora, o que faremos? Vamos diminuir isso aqui. E muito. Aí, ó. Diminuído, mas ainda não é o suficiente. Ele ainda tá macro pro tamanho de sofá que a gente tem. Então vamos reduzir mais uma vez. Creio que agora a gente chegou perto. Claro, tá, pessoal? Tem um jeito de fazer isso muito menos penoso, mas é que eu quero fazer a olho porque muitos não vão ter a prática e também não vão ter a paciência de olhar as coisas. Pra fazer esse encaixe aqui de tamanho, tá? Então por isso tem que ir um pouco no olho, ó. Aí, ó, chegou perto. O sofá tem aproximadamente 1,75, agora eu vou tentar corrigir. Talvez alguns de vocês não vão enxergar. Aí, ó, chegou praticamente 1,75, tá? Eu vou mudar a cor da layer aqui, vou criar uma nova. Vou criar a 03 aqui e vou mudar para a cor 204, que é um roxo. Tá? Dado visto, acompanhe meu raciocínio, vocês já vão entender onde eu vou chegar aí. Agora parece meio doido assim, o jeito de explicar, a forma e o que vocês estão vendo, mas com certeza isso fará bastante sentido. Aí, ó. 1,75, aproximado. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esses objetos daqui, para que a gente faça as relações depois. Isso que eu ainda não falei da folha, tá? Ela aqui. Mas ela tá em Unitless. Então a primeira coisa que eu tenho que mostrar agora para vocês é o print da tela. Essa quadra, ela tem 172 metros nesse comprimento. 172 metros na diagonal. O que eu vou fazer agora? Com a layer criada, vou clicar daqui para cá, neste sentido, e vou informar o 172. Espera aí que eu tenho que tentar achar aqui o mesmo alinhamento. 172, bingo. Tá? Aí agora o que eu vou fazer? Não me interessa isso aqui. O que me interessa é isso aqui. Como eu já tenho uma noção do quanto eu tenho que escalonar aqui, eu já vou tentar fazer no olho e direto. Vou escalonar isso vezes 15. Vamos ver se vai dar. Não chegou nem perto. E agora, óbvio que eu vou empurrar essa folha pro lado de fora do desenho. E vou tentar escalonar aqui a ponto de chegar perto. Então agora vamos ver se o dobro. Só pra gente ir um pouco mais direto. Também não deu certo ainda. Vou puxar toda essa porrada aqui de desenhos pra cá. Meu print também. Só ver aqui, 172, né? Quanto tem aqui mesmo? 172. Beleza. Vou tentar alinhar esse ponto com esse. E vamos ver. Ficou aproximado. Beleza, o objetivo alcançado. Agora, vou levar isso para outro ambiente aqui. E vou trazer isso aqui também para próximo. E agora que vem o susto da grande maioria. Porque nós temos aqui, ó, a folha, né, com os 297, aliás, 210 por 297. Trata-se de uma folha A4. Se fossem outros padrões de folha, seriam, né, dimensões ou maiores ou menores. Porque tem o padrão A5, que é menor que A4. Tem o padrão A3, que é exatamente o dobro. Então, a A3 é isso aqui. A A2 é... Deixa eu ver. É o dobro disso aqui, então ela vem pra cá, porém ela é tombada. Aí ela se torna isso aqui, que eu vou fazer agora. E vou lá. Então aqui, ó, temos a A4. Aqui já temos, ó, A4 no tamanho, A3, A2, e aí vai aumentando. Para que vocês consigam fazer a relação das diferenças de tamanho, tá? Que alguns não têm muito essa noção. Agora nós vamos para a aba de Layout. E vejam,
Aqui está o desenho já dentro de uma folha A4 parametrizada lá, né? Pois é, mas agora eu vou fazer o seguinte, bem gambiarra o que eu vou fazer. Ctrl C, vem em Layout, Ctrl V. Trouxe a folha de lá para cá e agora vou copiar ela para o lado e vou tombar ela. Tá? E agora a tal da MView aqui dentro. Estou entregando o ouro, hein? Que eu deveria entregar só no curso. Entregando o ouro para vocês, mas para que vocês compreendam de uma vez por todas a questão da escala. E agora é o seguinte, vamos aproximar aqui do que nós temos. Nós não tínhamos uma relação aqui de tamanho de peça? Olha aí. Então, vejam quanto eu estou aproximando aqui, para chegar na peça. Tá? E se nós buscarmos aqui agora, vocês vão ver o quanto isso vai afastar ou avançar, ou seja, mais zoom in em tela, ou muito zoom out, ou seja, ou aproxima muito ou afasta muito. Vamos à relação que eu já sei que isso aqui não vai dar certo. Bum! Afastou tudo. Mas agora se eu buscar o inverso, bum, deu uma aproximada. Aqui. Ficou distante, né? Então, quando vocês trabalham, depende também da medida, do padrão de medida. Quando vocês trabalham milímetros, vocês vão usar escalas menores, tipo 1:1. Ou o denominador, aliás, o numerador maior do que o denominador, para que vocês aproximem. Então essa questão em relação à prancha, né, na hora do layout de impressão, por exemplo, ó, o 1:50, ó, ele afasta muito aqui. 1:100, afasta muito. 1:2, mas por quê? Porque nós não fizemos a customização. Só que isso aqui eu entrego nos cursos. Não tem como eu entregar aqui, tá, pessoal? Que senão eu entregaria muito ouro. E eu tenho que privilegiar alunos de CAD. Mas o que eu gostaria de deixar claro para vocês? Primeiro, o padrão de medida deve ser escolhido de maneira que tenha conformidade com o trabalho. Então, primeira questão, primeiro padrão é isso. Outra, no Units, vocês deverão informar se é em milímetros, metros ou nightless. Aqui eu poderia usar dessa maneira, tá? Nightless, aí fica mais abrangente. E até vamos ver se muda a relação de escala agora. Ó, 1:100 continua sendo, porque não foi feita a customização. E é aqui que está o pulo. Em adicionar, e ali tu vai definir. Tem a ver com o que tu vai usar aqui, ó, Paper Units, Drawing Units. Tá? E aí eu sei, tem gente que vai me massacrar. Ah, ele não entregou o ouro. Mas eu fiz vocês pelo menos entenderem uma coisa, relação. É tipo relação de peso. É a mesma coisa, relação de escala tem a ver também com o que tu digita e o que tu está desenhando. Então vocês viram, quando eu inseri inicialmente 15 ponto alguma coisa aqui, 15.57, ficou em metros e ficou superdimensionado. Mas aí quando eu usei o tamanho em milímetros real, e aí coloquei a proporção, vocês viram aqui a diferença. A mesma coisa aqui, mas é óbvio que no momento da impressão, na hora da MView, vocês terão que fazer a customização. Custom. O caminho é esse. Agora o que vocês vão informar aqui, ó, em Paper Units e Drawing Units, tem tudo a ver com que tipo de informação vocês alimentaram na página do model. Eu sei que tem gente que vai ficar com raiva, né, porque eu não entreguei o ouro aqui, mas eu já dei o caminho. Então vocês têm que sempre fazer a relação seguinte. Quanto é 1 metro? Vou fechar aqui. Quanto é 1 metro? 1 metro, para quem vai digitar aqui agora, ó, eu estou em milímetros, né? 1. Mas aí quando a gente clica aqui e aqui, vocês estão vendo 1 aqui. Mas e se eu fizesse isso aqui agora? Um do lado do outro. 0.999. A grosso modo não é a mesma coisa? A grosso modo é a mesma coisa, mas os números aqui, ó, apresentam outra coisa. E aqui tem quase 1 metro. Por 1 milímetro não é 1 metro. Vocês entenderam isso? E aí quando a gente fala em unidade e a customização, é ali que estão numerador, denominador. E aqui está a relação, para que vocês entendam. Porca,
milímetros. Sofá, 1,75 m. Uma quadra, 172, né? E aí é óbvio que isso aqui cabe lá. Eu vou só copiar. Aliás, vamos pegar a imagem mesmo. Não sei se assim vai dar pra copiar. Creio que sim. Só ver. Isso, deu pra copiar agora, só o movimento. Vamos ver se ela cabe realmente dentro de uma casa aqui. Ó, coube. Mesmo, obviamente, a imagem tendo uma certa distorção, o móvel coube ali dentro. Tá? Então aqui eu dei para vocês assim, um lance a respeito de escala. Como conformar. E agora mais a pista bônus. Quando vocês estão com dificuldade em compreender, vocês vão ter que escalonar a folha de desenho de vocês. É que até peguei a errada. Vamos lá. Esse aqui é o melhor jeito. Como é que eu vou fazer caber a quadra? Eu não vou ter que escalonar ela? Então eu vou colocar o dobro. Que escala tá aqui? Sendo que o real, quando tu coloca assim dimensionado 210 por 297, ela tá 1 para 1000. Aqui ela acabou de ficar quanto? Vocês conseguem perceber isso? Conseguem identificar? Eu fiz o scale de 2. Eu dobrei o tamanho da folha. Aí por uma questão de lógica, esse desenho cabe aqui dentro. Agora, se fosse o contrário, pegando uma A4 para especificar ali peça mecânica, como é que eu faria o escalonamento? Então, vou buscar informação disso aqui fora. A quanto eu teria que escalonar aqui para compreender uma peça tão pequena? Eu vou chutar aqui uma coisa, um valor bem baixo, tá? Então, 0. Se eu for 0.0 alguma coisa, eu não sei se eu não vou demais, hein? Mas vamos lá, 0.01. Até que eu não fui muito longe não, pela minha percepção. Olha aí. Ainda assim, ó, a peça ficou muito grande, muito pequena para o tamanho de folha. A quanto eu teria que escalonar? E aí outra, na tela de layout, como ficaria isso aqui? Ó, vocês estão conseguindo perceber aqui? A quanto eu teria que fazer aqui para enquadrar? Sendo que a gente está falando das mesmas proporções. Tá, vamos ver se, ó, olha aí, ó. Quase enquadrou o 100 por 1. Quanto que vocês acham que é aqui, então? Então, aqui fica a minha deixa aí, para que vocês raciocinem em cima. Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico, entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé, ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.